Ok, gente, vamos dar continuidade ao formalismo quântico. Eu agora passei para o segundo tópico, é um outro arquivo PDF com a aula, tá? É o formalismo número 2. E eu não vou falar nada sobre o espectro discreto que está na aula 1. Então pode desconsiderar por enquanto aquela parte, tá? Vamos passar para a continuação, que é o formalismo número 2. Eu vou falar primeiramente da interpretação estatística generalizada da mecânica quântica. Vamos lá. Nas aulas anteriores, várias aulas anteriores, inclusive nas presenciais, a gente viu como calcular a probabilidade de uma partícula ser encontrada em determinada vizinhança. Era a área debaixo da curva de Psi módulo ao quadrado. Era isso, né? A gente viu também como determinar o valor esperado de qualquer quantidade observável, fazendo o quê? Fazendo o produto interno ou sanduíche do operador, né? Era isso. Como encontrar resultados possíveis de uma medida de energia e suas probabilidades. A gente também viu isso. A gente escreve a função de onda como uma combinação linear dos estados estacionários, que a gente agora sabe que são os autoestados, né? Eu vou parar de falar estado estacionário, eu vou falar sempre autoestado do hamiltoniano. Então, a função de onda é uma combinação linear dos autoestados do hamiltoniano, né? E quando eu meço a energia, eu obtenho o alto valor correspondente, ou a energia que aparece na equação de Schrödinger independente do tempo, né? O coeficiente que aparece na combinação linear, módulo ao quadrado, é a probabilidade de medir aquele valor de energia. Então eu tenho um espectro geralmente discreto de energias para o operador hamiltoniano. Tudo bem? Mas isso valia sempre para o operador hamiltoniano. O que me diz a interpretação estatística generalizada é que isso vale para qualquer observável, tá? Qualquer observável representado por um operador hermitiano, né? Óbvio. Ele tem essas propriedades também, tá? Em relação ao seu espectro de autovalores e autofunções. Então, junto com a equação de Schrödinger, essa interpretação estatística generalizada é o fundamento da mecânica quântica, tá? Vamos ver em detalhes e numericamente isso também, né? O que a interpretação estatística generalizada diz, em mais detalhes, é que ao medir qualquer observável que depende, né, geralmente da posição e do momento, é um observável conservativo, né? Então, se você mede isso numa partícula em um estado genérico Psi, você vai obter um dos autovalores desse operador que representa o observável. Tá? É só isso. O que diz a interpretação generalizada da mecânica quântica, né? Quando você mede um observável, você vai obter um dos seus autovalores, certo? Vamos ver para espectro discreto isso, tá? Eu não vou falar de espectro contínuo, não. Então, se o espectro de Q é discreto, a probabilidade de medir o observável, né, o valor desse observável, e obter o autovalor Qzinho, está associado ao coeficiente Cn na combinação linear com que você escreveu a função de onda para esse estado, né? Deixa eu repetir, não sei se ficou muito claro, né? Eu escrevi o estado Psi, né, a função de onda Psi, como uma combinação linear dos autoestados, não do hamiltoniano, mas do operador que representa o meu observável de interesse. Tá? Eu posso fazer isso por quê? Porque eu sei que, pelo axioma de Dirac, a base de autofunções de um operador hermitiano é um conjunto completo do espaço de Hilbert. Tá? Então, o conjunto de autofunções de um operador hermitiano é uma base do espaço de Hilbert. Então, eu posso escrever qualquer função Psi como uma combinação linear das autofunções de qualquer operador hermitiano, né? E essa combinação linear tem coeficientes Cn, né? Cn F1, Cn F2, etc. A probabilidade de medir o valor Qzinho n, que é um dos autovalores de Q, é dada pelo coeficiente ao quadrado da combinação linear, certo? Aqui está a combinação linear, ó, né? A função está escrita como uma combinação linear das autofunções do operador Q, né? E aí você tem os coeficientes Cn
que fazem a combinação linear, né? E eu sei que isso é uma base completa. Fn, que são as autofunções do operador Q, é uma base completa, portanto eu posso escrever isso. E eu estou dizendo que a probabilidade de medir um alto valor Qn, Qzinho n, é dado por esse número. É o módulo ao quadrado do coeficiente da combinação linear. Certo? Eu também sei que essas autofunções, pelo teorema 2 do último vídeo, essas autofunções são ortogonais entre si. Tudo bem? Aqui eu já estou introduzindo um termo novo, que é o seguinte, ó. Quando a gente mede um observável Q, né, a gente vai obter o alto valor, por exemplo, um Qn, e a autofunção colapsa para o autoestado correspondente. Antes da medição, a autofunção era essa combinação linear, uma sobreposição de estados, uma combinação linear de todas as autofunções, de todas as autofunções. Assim que eu meço, eu vou obter um dos autovalores e a função de onda colapsa para o autoestado correspondente. Tá? Vamos ver um exemplo. Que é o exemplo clássico da energia e do hamiltoniano que a gente viu desde o começo do curso. Bom, o operador que representa a energia é o hamiltoniano, H, né? E as autofunções são essas daqui. Todas as autofunções têm essa forma, né? É uma função que depende da posição, solução da equação de Schrödinger independente do tempo, e uma parte temporal, é só uma fase aqui que é uma exponencial complexa, onde aparece a energia En também, né? Então, os autovalores do operador hamiltoniano são a energia, né? Perdão, deixa eu voltar lá. Os autovalores do operador hamiltoniano são as energias En que aparecem como solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Eu escrevo então qualquer estado assim, como uma combinação linear dos autoestados, né? Ou assim, mais explicitamente, né? Essa base é uma base uma base do espaço de Hilbert usando as autofunções do hamiltoniano. Eu escolhi o operador hamiltoniano, estou usando essa base, né? Da interpretação estatística, né, qualquer medida da energia vai resultar em um dos autovalores En. Não é possível medir nenhuma outra energia, só um dos autovalores. Então, se o espectro é discreto, sempre que eu medir uma energia, eu vou obter um dos autovalores En. Não tem outra opção, tá? A probabilidade de medir um desses valores é o módulo ao quadrado do coeficiente Cn, né, que aparece na combinação linear. Né, se eu meço En, eu tenho uma probabilidade de medir isso dado por módulo ao quadrado de Cn, que é o coeficiente correspondente ao n na combinação linear. Né? E quando eu realizo essa medida, eu medi En, a função de onda colapsa para a autofunção correspondente ao valor medido. Então, depois da medida, eu não tenho mais essa combinação linear, não. A minha função de onda para a partícula colapsa para o autoestado correspondente. Então, antes era uma combinação linear, depois é um dos autoestados. Colapsa para o autoestado. Tá? Vamos ver o que acontece com os valores esperados de grandezas mensuráveis. Tá? Bom, em primeiro lugar, né? Se a função de onda está normalizada, né? Isso aqui é verdade. Bom, vamos voltar aqui só em 2 slides, só um segundo, tá? Eu tenho essa combinação linear aqui, tá? Como descrição da função de onda em uma base de qualquer operador Q, hamiltoniano, o operador hermitiano, tá? Aqui é um operador hermitiano, ele tem um conjunto de autofunções que são a base do espaço, então eu posso escrever qualquer estado, qualquer função de onda, como uma combinação linear desses autoestados. Mas, se a função de onda psi está normalizada, isso daqui é verdade. Vamos ver por quê, né? A função de onda estar normalizada significa isso, né? Que o produto interno de psi por ela mesma tem que ser igual a 1. Mas psi é essa combinação linear aqui, né? Combinação linear das n funções, não sei quantas são, das várias funções, autofunções de Q. De qualquer operador Q. Eu estou colocando aqui do outro lado um outro índice para não confundir na hora de fazer a distributiva. Que é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou tirar os coeficientes
de dentro dos produtos internos, né? Veja, isso aqui é uma integral de um produto de somas, então você pode fazer a soma das integrais, né? É só colocar em evidência o CN, CM. Lembre-se, ou nunca se esqueçam, de que produto interno é uma integral, tá? Então fica mais fácil na minha opinião, fica mais fácil de enxergar dessa maneira. Tá? Quando você coloca aqui tudo em evidência, né? Ou seja, a integral de uma soma é a soma de várias integrais. Tá? Agora, Fn e Fm, pelo teorema 2, são ortogonais entre si, né? Se n for diferente de m. Então eu posso trocar isso pelo delta de Kronecker. Né? Fn e Fm ou é igual a 1 se n igual a m, ou 0 se n diferente. Então é o delta de Kronecker. Então tem uma soma dupla aqui em dois índices. O delta acaba cancelando um dos índices, eu fico com isso daqui. Ou seja, isso daqui. Então, desde o começo, né? 1 é igual a isso. Então é o que eu tinha escrito aqui antes. Né? A soma de todos os coeficientes ao quadrado são iguais a 1. É igual a 1, na verdade. Né? Já que cada um deles é uma probabilidade, né? Como a gente viu. Deixa eu ver onde eu escrevi isso. Aqui. Acho que não, daqui a pouco eu vou falar então. A soma deles é igual a 1, tá? Por enquanto é isso. Da mesma maneira, o valor esperado de uma medida, de um observável, né, é igual a isso aqui, ó. O valor esperado. Vamos ver a comprovação, que está aqui embaixo, né? O valor esperado de alguma coisa, de alguma grandeza Q, é o sanduíche do Hamiltoniano, do operador que representa. E aí eu faço as contas, né? Troco lá a função de onda pela soma. Aqui eu estou fazendo uma notação simplificada para reduzir a quantidade de pixels em preto na minha tela, né? Só isso. Coloco em evidência assim como eu fiz antes. Substituo essa equação QFM por Qzinho FM, tá? Porque eu sei que o operador Q é hermitiano e FM é um dos seus autoestados. Eu estou dando a base de autoestados de Q. Portanto, QFM é o Qzinho MFM, né? O alto valor correspondente. Bom, tiro lá o QM de dentro da integral, né? Ele está aqui dentro da integral, eu estou retirando. Troco, né, o produto interno de Fn por Fm pelo delta de Kronecker novamente, e aí a soma dupla se transforma em uma única soma, em um único índice n, que é igual a essa primeira equação que eu coloquei aqui antes. Tá? Então o valor esperado de Q é essa soma aqui. Tudo bem? Então da interpretação estatística, né, sem realizar, isso aqui é uma conclusão de várias coisas que eu já andei falando, tá? Sem medir nada, eu só sei que a partícula está em uma função de onda como combinação linear de todos os autoestados. Por exemplo, resolvendo a equação de Schrödinger, né, para uma condição inicial conhecida, eu sei que uma partícula está em uma combinação linear de autofunções do Hamiltoniano ou de qualquer operador. Né? Então, se eu não fiz a medida, eu não sei muita coisa. Né? Isso se chama sobreposição, princípio da sobreposição. Tá? Agora, se eu conheço os autovalores Qzinho n e as autofunções Fn de um observável qualquer, eu sei que eu posso reescrever a minha função de onda como uma combinação linear das autofunções desse operador Q. Tá? Né? É uma maneira alternativa. Eu posso escrever a função de onda como uma combinação linear dos estados estacionários, né? Ou seja, dos autoestados do Hamiltoniano, ou como uma combinação linear de qualquer outro operador que representa um observável. Né? Isso eu já falei. Então, antes de medir, não sei o valor do observável. Tá? Pode ser qualquer um dos autovalores. Né? Sobreposição de estados. Depois da medição, tá? Depois que eu meço, eu sei o valor. Claro, eu medi, eu sei o valor. Isso não significa que a partícula estava já naquele estado antes da medição. Tá? Significa só que antes da medição, a partícula estava em uma sobreposição de estados, onde todos os estados estavam representados na função de onda, né? E tinham uma probabilidade Cn módulo ao quadrado de serem obtidos pela medição. Tá? Antes da medição eu não sei o valor, pode ser qualquer coisa. Tá? Tem alguns mais prováveis, outros menos prováveis. E essa probabilidade é dada pelo valor do Cn aqui que aparece na combinação linear, né? Módulo ao quadrado dele. Tudo bem? Antes da medição.
Quando eu meço, a função de onda colapsa para a autofunção correspondente ao valor medido. Tá? Isso é totalmente diferente de qualquer coisa na mecânica clássica. Tá? Na mecânica clássica, você sempre pode inferir o resultado da coisa medida, né, para o que existia antes da medição, porque era tudo mais ou menos, ou na verdade tudo determinístico, né? Se eu meço alguma coisa na mecânica clássica e me dá um resultado, eu sei que antes da medida aquela coisa valia aquilo, né? É uma conclusão lógica na mecânica clássica, no dia a dia da gente, né? Você tem alguma coisa, você vai saber o valor daquela coisa quando medir. E aí você faz a hipótese, que é bem fundamentada na mecânica clássica, de que antes da medição, aquela coisa já tinha aquele valor, né? Na mecânica quântica é totalmente diferente. O ato da medição que fez com que aquele valor colapsasse para o que você mediu. Mas antes da medida, podia ser diferente, tá? Ou seja, né, você poderia ter medido uma coisa diferente, né, com uma probabilidade diferente. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar do exemplo mais famoso dessa coisa estranha, que é a interpretação estatística da mecânica quântica. Vocês já podem estar imaginando qual é esse exemplo, se não, daqui a pouco eu falo qual é, tá? Até a próxima, valeu!